O senador Cajuru acaba de protocolar no Senado a solicitação de abertura de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Cabendo agora ao presidente Rodrigo Pacheco cumprir as regras e colocar em pauta para análise essa solicitação, levando-a ao plenário do Senado para que os demais senadores possam deliberar sobre o assunto. Fato é que há muito esse ministro do Supremo Tribunal Federal vem abusando do seu direito de errar, rasgando a Constituição, se fazendo um verdadeiro tirano, um ditador, e transformando a Suprema Corte, o nosso STF, na instituição mais odiada pelos brasileiros hoje. São incontáveis as medidas antidemocráticas que ele tomou ao longo desses anos. Impediu o Bolsonaro que nomeasse o diretor da PF, abriu inquérito das fake news, das chamadas fake news, e atos antidemocráticos de maneira autoritária, em que ele fez todos os papéis, vem exercendo todos os papéis de delegado, de juiz, de promotor, de acusador, de julgador, enfim, um verdadeiro tirano. Mandou prender diversos jornalistas pelo simples fato de ser simpatizante de direita ou apoiador de Bolsonaro, sob a alegação de que esses estavam criticando o STF, quando, na verdade, estavam fazendo comentários a respeito da pessoa do Alexandre de Moraes. Nessa brincadeira, ele conseguiu fechar diversos canais de youtubers nas redes sociais, prendeu jornalistas, como foi o caso do Oswaldo Eustáquio, prendeu uma militante de direita, que é a Sarah Winter, e agora, como se não bastasse, porque não houve um freio, não houve um mecanismo que fizesse cessar a sua sanha, acaba de prender um deputado federal, no caso Daniel Silveira, sob a alegação de que esse estava ameaçando os ministros do STF, quando, na verdade, o que o Daniel Silveira fez foi o uso do direito de manifestação, usando, claro, inquestionavelmente, algumas palavras de forma grosseiras, porém não ameaçadoras. O senador, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele não reúne as condições morais e o conhecimento jurídico para estar ocupando uma cadeira naquela corte. Ele age à revelia das leis, da Constituição, não respeita as regras democráticas e age como se ele fosse a Constituição e o STF, colocando-se acima de tudo e de todos, achando ser um intocável. Alexandre de Moraes é uma vergonha para o Brasil e para a corte a qual ele ocupa. O passado dele é um tanto quanto estranho, tenebroso e vergonhoso, por assim dizer. Pois todos sabemos que ele, quando advogado, defendia empresas ligadas ao PCC, facção criminosa que nasceu no estado de São Paulo, na época do governo do PSDB e que hoje atua em toda a América do Sul. Isso é o que se sabe dele. É um verdadeiro tirano. Conseguiu botar na cadeia, repito, o jornalista Eustáquio. E de uma forma muito, mas muito estranha, esse jornalista foi parar numa cadeira de rodas. Hoje se encontra em uma cadeira de rodas, proibido de fazer acompanhamento médicos. E há quem diga que ele caiu da cadeira tentando acertar uma lâmpada. Será que é verdade? Será que não fizeram nada contra a integridade física desse jornalista no interior do presídio? E se fizeram, foi a serviço de alguém? E quem seria esse alguém?
Fato, senhores, é que o processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal precisa ser instalado. É o mínimo que o senador, presidente do Senado, precisa fazer. Rodrigo Pacheco, colocar a solicitação do senador Cajuru para a apreciação dos demais senadores. É o mínimo que se pode fazer. O STF não está acima do bem e do mal. E impeachment esse ministro já é uma demonstração e início da desratização, purificação, fortalecimento e limpeza do STF, que hoje está um verdadeiro padieiro por causa desse ministro e outros que têm comportamento igual ao dele. Ele tem que entender que ele é um funcionário como qualquer um outro, que não é um Deus e nem professor de Deus, como ele pensa ser. Que existem regras, as quais ele deve seguir. E que essas regras é balizada pela Carta Maior, a Constituição Federal, a qual ele desconhece, mas tem o dever de se fazer guardião e não faz porque está defendendo outros interesses. Então, o Senado Federal, o Senado da República, precisa tomar vergonha na cara, leia-se, presidente daquela casa, e botar o processo, a solicitação do processo de impeachment para avaliação e, se possível, cassação, porque esse senhor, esse ministro do STF, já passou de todos os limites e precisa ser mandado embora daquela corte, de preferência num camburão e preso, porque age como um delinquente, e lugar de delinquente é na cadeia, e não julgando cidadãos de bem, não julgando coisa de interesse do Brasil, não julgando empresa, mas sim preso. Preso porque ele não condiz com a altura, ele está distante do cargo que ocupa. Alexandre de Moraes, pseudo-ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha para o STF, é uma vergonha para o Brasil. Ele conseguiu fazer daquela casa, daquela instituição, a mais odiada do Brasil. E impeachment-lo, vê-lo distante dali, é interesse da maioria esmagadora dos brasileiros. Que o Senado da República, na pessoa do seu presidente e os demais senadores, que tomem vergonha em suas caras e faça valer a lei. Apenas isso. Para que esse senhor possa ter a sua vida e o seu comportamento avaliado. Se merece ou não continuar como ministro. Simples assim e apenas isso. E com a palavra, o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem o dever de pautar essa solicitação. Minha amiga, meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscreve em nosso canal no YouTube, Cabo Elson.